Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos corrigir a avaliação de bloco de física realizada aí no ciclo 1. Então, o objetivo dessa aula é retomar os conceitos aí, né, de calor sensível e calor latente, revisando a avaliação realizada por vocês. É necessário bastante atenção, visto que, infelizmente, muitos de vocês não saíram bem na prova, ok? Então, vamos aí. Qualquer dúvida, me chame. Estou à disposição. Então, vamos aí para o item 1. O item 1 diz o seguinte: a quantidade de calor representa a energia trocada entre dois corpos em contato quando há diferença de temperatura. Essa grandeza também está relacionada ao calor específico da substância, e sua unidade de medida no Sistema Internacional é o Joule. Então, esse item ele é verdadeiro, uma vez que ele está falando aí, né, da definição de calor, que é a quantidade de energia trocada entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. Esse calor também é conhecido como calor sensível, né? Que é aquele tipo de calor relacionado à variação de temperatura, e a unidade de medida de calor, como eu já expliquei para vocês várias vezes, é a mesma unidade de medida de energia, ou seja, Joule, visto que calor é uma espécie de energia. Vamos aí, né? Então, analise a informação abaixo para julgar o item 2. Então, a informação diz o seguinte, que uma massa de 400 gramas de gelo é retirada de um freezer cuja temperatura interna é de menos 16 graus Celsius. E ele fala aí que o calor específico do gelo é igual a 0,55 calorias por grama vezes graus Celsius. Ok? Nós temos essas informações e o item 2 ele afirma o seguinte: na informação citada, a quantidade de calor está relacionada ao calor sensível? Sim, é verdade, porque está relacionada a uma variação de temperatura. Então, sempre lembrar, calor sensível relacionado à variação de temperatura, pois é absorvido 2.520 calorias para que ele atinja 0 graus Celsius. E não há mudança de estado físico da matéria. Que não há mudança de estado físico da matéria, nós também sabemos, pois é calor sensível. Agora, nós precisamos calcular a quantidade de calor necessária para elevar essa temperatura, para ver se esse item realmente ele é verdadeiro ou falso. Então, nós vamos utilizar essa equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor representada pela letra Q é igual a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. Então, vamos substituir aí, né, os valores. Nós temos que a massa é igual a de 400 gramas, calor específico do gelo é 0,55, variação da temperatura vai ser a final, que é de 0 graus, menos a inicial, que é de menos 16. Então, nós temos aí que vai ficar uma temperatura de 16 graus. Fazendo essa multiplicação aí, nós temos que a quantidade de calor é de 3.520 calorias, ou seja, esse item ele é falso, ok? Vamos para o item 3. O item 3 diz o seguinte: calor latente está relacionado à quantidade de calor cedido ou absorvido que acarreta mudança de estado físico. Essa grandeza é positiva nos processos que recebe calor e negativa quando cede calor. Então, ela é verdadeira. As três afirmações aí, né? O calor latente, aquele relacionado exclusivamente a uma alteração de estado físico da matéria, ok? Então, nós vimos, né, numa curva de aquecimento, que nós vamos fornecendo calor a uma substância e ela vai variando a temperatura. Chega a um certo instante que essa mudança, esse calor, ele para de variar a temperatura e ocorre uma mudança. Então, nós temos aí o calor latente. Então, ele é positivo nos processos que o corpo recebe calor e negativo quando ele cede calor. Então, vamos aí para mais uma análise, né, de informação para julgar os itens 4, 5, 6 e 7, ok? Então, inicialmente, um bloco de gelo de 2.000 gramas de massa,
inicialmente a menos 5 graus Celsius, é aquecida até a temperatura de 5 graus Celsius. O calor específico do gelo é de 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama e o calor específico da água de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. E ele também falou, né, que uma caloria, nesse caso aqui, equivale a 4 joules. Vamos considerar aí que uma caloria equivale a 4 joules. E no item 4, ele afirma o seguinte: de acordo com a informação citada, o calor necessário para elevar a temperatura do bloco de gelo de menos 5 graus Celsius para 0 graus Celsius é do tipo calor sensível. Nós vimos que isso é verdadeiro, ou seja, sempre que varia a temperatura está relacionada a um tipo de calor sensível. Pois está relacionado exclusivamente à temperatura e o valor aí no valor de 5.000 calorias. Então, nós precisamos calcular aí a quantidade de calor necessária para elevar essa massa de gelo de menos 5 graus Celsius para 0 graus Celsius. Mais uma vez, nós vamos estudar aí a equação fundamental da calorimetria, que diz que massa é vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Vamos substituir aí os valores. Nós temos que a massa é de 2.000 gramas, o calor específico 0,5 e a variação da temperatura, afinal, que é 0 graus Celsius, menos a inicial, que é 5. Ok? Menos 5. Então, nós temos aí, vai ficar 2.000 dividido por 0,5, 1.000 vezes 5, vai ficar aí 5.000 calorias necessárias. Então, nós temos aí que esse item, ele é verdadeiro, ok? O item 4 é verdadeiro. No item 5, ele diz o seguinte: no momento em que o gelo chega à temperatura de 0 graus Celsius, é indicada a fusão, iniciada a fusão. Nesse processo, o calor é do tipo latente, isso é verdadeiro, e o seu valor é de 200 calorias. Então, nós vamos utilizar a equação, né, que relaciona a quantidade de calor com calor latente, que é igual a Q, igual a massa vezes calor latente. A informação nos deu que o calor latente aí do gelo é de 80. Então, a massa de 2.000, então vai ficar 2.000 vezes 80, nós temos aí 16.000 calorias e não 200 calorias. Então, o item 5... ele é falso, ok? É necessário fazer o cálculo aí do calor latente e nós temos aí que ele é falso. Vamos aí para o item 6. O item 6 diz o seguinte: para elevar a temperatura de 0 graus Celsius para 5 graus Celsius, é necessário 10.000 calorias, que corresponde a 10 quilocalorias. O calor envolvido nessa etapa é o calor sensível. Então, nós precisamos, mais uma vez, calcular a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 10.000, de 0 graus Celsius a 5 graus Celsius. Tem que verificar se é realmente 10.000. Equação fundamental da calorimetria, mais uma vez, vamos substituir os valores. Nós temos aí que a massa é de 2.000 vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a temperatura final menos inicial, que é 5 menos 0. Então, nós temos aí que a quantidade de calor necessário é 10.000 calorias. Agora, a gente precisa verificar se 10.000 calorias corresponde a 10 quilocalorias. Se está em calorias e eu quero transformar para quilocalorias, é só dividir por 1.000. Então, nós temos aí que 10.000 dividido por 1.000, 10 quilocalorias. Então, o item 6 é um item verdadeiro. Item 7. O calor total necessário para aquecer o bloco de gelo até a temperatura de 5 graus é de 152.000 calorias, que corresponde a 152 quilocalorias, e em joules igual a 608.000 joules. Então, para fazer isso, nós precisamos somar
o calor necessário em cada uma das etapas. Nós já fizemos isso anteriormente, então é só pegar os valores, né, que deu anteriormente e fazer a soma. Fazendo a soma aí, nós temos aí que o valor da quantidade de calor necessário é de 31.000 calorias e não de 152.000. Então, o item 7 é um item fácil. Vamos lá analisar a informação abaixo, né, para julgar os itens 8, 9 e 10. Então, cubo de gelo de massa de 100 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20, é aquecido até transformar em água a 40 graus Celsius. Então, ele deu aí, né, os dados do calor específico do gelo, que é de 0,50 calorias por grama vezes graus Celsius. O calor específico da água, que é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius, e o calor de fusão, né, que é de 80 calorias por gramas. Então, nós vamos ver aí a quantidade de calor sensível no intervalo de temperatura de menos 20 para 0 graus Celsius é de 1.000 calorias, que equivale a 4,184 vezes 10 elevado a 6 joules. Então, mais uma vez aí, nós vamos fazer o cálculo, né, das calorias, né? E aí, vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. E nós temos aí, fazendo a multiplicação, né? Nós temos aí que é 1.000 calorias. 1.000 calorias aí, né, levando em consideração que o valor para uma caloria equivale a 4,184 joules, então nós temos aí que o item ele é verdadeiro, certo? Vamos aí para o item 9, que diz que a quantidade de calor necessário para que ocorra a mudança de estado físico é chamado de calor latente. Como nós dissemos já anteriormente, ele é verdadeiro e na situação citada é necessário 8.000 calorias para que ocorra a fusão da água. Então, vamos pegar aí, né, a massa e multiplicar pelo calor latente. Então, vai ser 100 vezes 80, 100 vezes 80, 8.000. É verdadeiro, 8.000 calorias, então o item, ele é verdadeiro. Vamos para o item 10, que diz que para elevar a temperatura de 0 graus Celsius para 40 graus Celsius, é necessário 4.000 calorias, que equivale a 4 quilocalorias. Então, mais uma vez, vamos pegar aí a equação fundamental da calorimetria, fazer a substituição dos valores. Da massa, a massa é 100 gramas, calor específico da água 1, variação de temperatura vai ficar final menos inicial, que é 40 menos 0. Então, nós temos aí que a quantidade de calor é igual a 4.000. 4.000 calorias para quilocalorias, divide por 1.000, então nós temos que o item é verdadeiro, ok? Então, o item 10, verdadeiro. Vamos aí para analisar a informação. Abaixo para julgar o item 11, então nós temos aí uma substância com a massa de 1 kg, que ao receber 5.000 calorias de calor de uma fonte térmica, teve a sua temperatura elevada em 20 graus Celsius. No item 11 diz que o calor específico é uma característica de cada tipo da substância e indica o comportamento do material quando exposto à fonte de calor. Então, esse item é verdade, né? Visto que o calor específico ela é uma constante que está relacionada à substância. Inclusive, nós fizemos uma prática experimental com o pessoal daí da segunda série D. Os demais ainda não tivemos oportunidade, mas em que a gente analisava o calor específico da água e o do ar. Ok? Então, nós vimos que o calor específico ele é um comportamento, né, relacionado, é uma característica da substância e indica o comportamento do material que foi disposto à fonte de calor. Essa grandeza
na substância citada é de 0,5 calorias. Para saber se é de 0,5 calorias, nós precisamos calcular, né? Então, o enunciado deu aí a quantidade de calor, deu a massa e a variação da temperatura. Então, vamos pegar a equação fundamental da calorimetria, substituir aí o calor específico, né? Como foi feito. Então, o calor específico vai ser igual à quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Então, nós temos aí que o calor específico vai ser de 5.000 dividido, que é a quantidade de calor, dividido por 1.000, que é a massa, 1.000 gramas, vezes a variação da temperatura, que foi de 20. Então, nós temos aí que vai ficar 5.000 dividido por 20.000. Então, vamos, se a gente simplificar, cortar os 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, vai ficar 5 dividido por 20. Esse valor aí é de 0,25 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, nós temos aí que esse item é falso, ok? Pois o calor específico aí do material é de 0,25 de 1/4 e não de 1/2, como foi afirmado. Então, nós tivemos aí a primeira aula de prática experimental com todas as turmas, onde eu apresentei a vocês alguns itens, né, principais do laboratório de física e comentei a função de cada um deles e comentei em especial do calorímetro, ok? Como nós estudamos aí a definição de calor, nós vimos aí a propagação, os meios de propagação do calor e eu mostrei para vocês esse item aí da figura, que é o calorímetro, ok? Então, a figura representa um calorímetro, esse equipamento é construído para que não ocorra troca de calor entre o mesmo e o ambiente e é utilizado para estudar calorimetria. Então, essa era um item bem fácil aí para vocês, realmente para garantir. Então, é verdadeiro essa descrição aí, o calorímetro, né, ele é utilizado aí para estudo, né, do calor e ele funciona como isolante térmico, certo? E vamos aí para o último item, que é o item 3, que diz que o calor está relacionado ao fluxo de energia transferida de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Verdadeiro, isso é o que nós estamos falando desde o início do ano. Calor está relacionado ao fluxo de energia, a troca de energia, ok? Devido a uma diferença de temperatura, onde os processos de propagação de calor são o quê? Radiação, convecção, condução. E como eu já disse, a unidade de medida no sistema internacional é Joule. Também uma equação, uma questão teórica e muito simples. Pessoal, espero que vocês tenham sanado as dúvidas. Caso ainda tenha dúvidas, por favor, me procurar no período da aula de EO, de estudo orientado de vocês, para que eu possa sanar essas dúvidas, ok? E também lembrando que esse conteúdo vai cair na prova subjetiva de vocês. Então, eu espero que vocês corram atrás aí do prejuízo, quem não soube assimilar, e pergunte aí. E assista os vídeos, faça as atividades, poste e se cuidem. Beijos, com Deus.